Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Você sabia que cristãos e espíritas conviviam como se não houvesse diferença? Hoje a gente vai falar sobre o espiritismo kardecista. Bom, pessoal, o espiritismo é uma doutrina que teve sua origem lá na França em meados do século XIX, principalmente marcado pela publicação do Livro dos Espíritos, que foi organizado por Allan Kardec, que é o pseudônimo, não é o nome real, de um cara chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, que foi pedagogo e escritor. Kardec é a figura central na história do espiritismo e essa doutrina combina elementos filosóficos, científicos e religiosos relacionados principalmente à comunicação com os espíritos. Então Kardec ele nasce em Lyon, na França, em 1804. Ele foi educador e escritor, como eu contei para vocês, e antes da sua conexão com o espiritismo, ele era um respeitado pedagogo e autor de livros da área. E a vida dele começa a inclinar para um lado diferente quando ele começa a se interessar, a se envolver com reuniões onde aconteciam os fenômenos das mesas girantes. Nessas reuniões, essas mesas ganhavam vida e se moviam em resposta a comandos ou estímulos, uma comunicação com os espíritos. Kardec, inicialmente, não acreditou que realmente fosse um fenômeno de conexão espiritual. Então ele foi investigando, ele tinha essa veia racional, né, esse interesse pela ciência também. Então ele começou a investigar, a investigação dele acabou levando ele para outros fenômenos para além das mesas, e através de um método de estudo, ele começou a fazer e reunir médiums para fazer perguntas. Foram centenas de perguntas para médiums sobre o mundo espiritual. Esses médiums estavam canalizando ou sob influência de espíritos. E foi assim que nasceu o Livro dos Espíritos, publicado em 1857. Basicamente, esse livro é um livro de perguntas, respostas e diálogos dos espíritos, abordando o que vai se tornar a doutrina, os principais pontos da doutrina espírita. Então lá você tem sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, a relação deles com os seres humanos, as leis morais, a existência de Deus, a vida presente, a vida futura e o destino da humanidade. Então, componentes que vão ser estruturais para o espiritismo. Não foi a única obra dele, a gente vai falar de outras obras mais para o fim do vídeo, mas aqui é importante que, a partir disso tudo que ele fez, a razão passa a ser um elemento importante no estudo do espiritismo como um todo. Até hoje, a razão é um ponto a se levar em consideração. Então, as comunicações com os espíritos não é entendido como algo sobrenatural, pelo contrário, é natural e pode ocorrer de várias maneiras. Psicografia, psicofonia, equipamentos eletrônicos, mas tudo isso, de alguma maneira, tem um motivo. É possível explicar racionalmente como isso acontece. O próprio Allan Kardec não era médium, pelo menos não era um médium ativo. Ele conduzia as entrevistas com os médiums e, por consequência, com os espíritos, e ele coletava as informações e assim sistematizou os princípios da doutrina espírita. Então, por exemplo, através dessas perguntas, desses diálogos, dessas conversas, foi ensinado que a reencarnação ela é fundamental para o processo de evolução espiritual dos seres humanos. Então, os espíritos encarnam várias vezes para adquirir um certo conhecimento e progredir moralmente. Então veja aqui que eu dei ênfase à palavra moral 2 vezes. E aí as diferenças entre os indivíduos são graus de desenvolvimento que eles têm, seja moral ou intelectual, que eles foram alcançando através das vidas que eles tiveram. Então, dependendo do que eu fiz, eu me desenvolvo, dependendo do que eu fiz, eu não me desenvolvo, ou pelo menos não como deveria. E eu dei essa ênfase na moral porque aqui vai começar um diálogo importante com o cristianismo, inclusive. Essa questão da ética e da moral ela é muito presente e até hoje, mesmo aqui no Brasil, isso é muito, muito presente, o que eventualmente pode levar a preconceitos. Mas a gente falar disso num outro vídeo. Falando ainda do Kardec, é muito provável que de uma forma direta ou indireta ele tenha sofrido influências, como por exemplo Emanuel Swedenborg, que era místico e escreveu sobre espiritualidade e a comunicação com os espíritos. Ele também deve ter sido influenciado pelo mesmerismo, a gente já falou do mesmerismo aqui no canal,
mas resumindo muito, é como se a gente tivesse um potencial, uma energia, poder magnético que a gente consegue inclusive emanar. O próprio iluminismo, ali na época, super importante, que promove a razão, a liberdade e a busca do conhecimento, e também, provavelmente, sofreu influência não só das religiões que ele já estava acostumado, mas também de religiões e filosofias orientais. Ele faleceu em 1869, lá na França. Tinha pouco mais de 60 anos, 64 anos. E além de O Livro dos Espíritos, que eu contei para vocês, existem outras obras bem importantes para o Espiritismo, para as bases do Espiritismo. Então, os principais livros são, além do Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu, o Inferno e a Gênese. Quero contar um pouco para vocês de cada um deles. O Livro dos Médiuns foi publicado em 1861 e ele aborda os fenômenos mediúnicos. Enquanto o primeiro livro dos Espíritos fala sobre o universo, fala sobre a vida, essas coisas todas, aqui fala mais sobre a função de médium, né? Os fenômenos mediúnicos, as práticas relacionadas às comunicações com os espíritos. Fala também sobre a ética que deve guiar os médiums e até os praticantes, e também tem orientações sobre experimentos e sessões espíritas. O Evangelho segundo o Espiritismo é de 1864 e ele interpreta o Evangelho na visão espírita. Ele enfatiza a moral cristã, traz ideias sobre questões éticas e comportamentais e também aborda a mensagem de Jesus Cristo como um guia para a transformação moral. O Céu e o Inferno é de 1865, ele é dividido em duas partes. Primeiro, ele analisa o conceito de céu e inferno em várias tradições, e aí ele traz, claro, uma visão ali do espiritismo, ele fala de algumas coisas a esse respeito. E na segunda parte é um diálogo com os espíritos sobre o que acontece após a morte e as experiências no mundo espiritual. E a Gênese, de 1868, explora como os fenômenos espirituais se relacionam com a Gênese, com milagres, a profecia, então aborda esses temas. O Espiritismo ele começa e continua, após a morte de Kardec, a se desenvolver e espalhar pela Europa. E como eu falei para vocês, como eu adiantei, em algumas regiões era comum encontrar cristãos, protestantes, participando de sessões espíritas, pois, como eu também falei para vocês, o Espiritismo acaba compartilhando princípios morais com o cristianismo. Além de ter essa ênfase na mensagem de Jesus, tem sim essa análise cristã, de certa maneira, no viés espírita. E, olha só, o Brasil é considerado a maior nação espírita, com 3.800.000 pessoas que se dizem espíritas. Mas a história do espiritismo no Brasil, que conta com vários nomes conhecidos, a gente vai contar num próximo vídeo. Combinado? Um beijo no seu coração e até a próxima.